né? Para depois a gente começar a falar sobre a programação no Arduino, né? Propriamente dita, né? Então, esse primeiro passo que a gente está dando aí é conhecer um pouco sobre lógica, conhecer um pouco sobre os estudos de programação e principalmente a primeira parte sobre como a gente deve escrever um programa, tá? Lembrando ao pessoal de casa, eu falo isso toda a aula, mas é muito bom sempre reforçar, né? Estão acabando as nossas aulas online, tá? Eu fiz uma previsão, as nossas aulas online, elas vão só mais 2 semanas. Então, porque sábado que vem já é dia 24, é isso? 25. Sábado que vem é dia 25, o outro sábado é dia 1º de julho. Não, dia 2 de julho, tá? E aí, 2 de julho, pessoal, é o nosso último dia de aula aqui nesse semestre. Então, deixa eu só ver o calendário direitinho aqui para ver se eu estou falando certo. Mas eu creio que é isso mesmo, né? Ó, hoje é dia 18, então dia 25, sábado que vem. Dia 2 de julho é o nosso último dia de aula aqui. Por quê? Dia 9 é nossa festa junina. Tá? Então, dia 9 também é um feriadinho, né? Então, 9 de julho é a nossa festa junina. E aí, pessoal, dias 16 de julho e 23 de julho não teremos aula. Dia 30, quando nós voltarmos, nós já voltamos para as atividades práticas. Aí, acabou online, tá bom, gente? Pessoal que está fazendo em casa e ainda não está podendo vir, né? Eu peço a todos que aí verifiquem como é que vai fazer para fazer esse conteúdo prático, para que vocês possam pegar o certificado de vocês, tá bom? Na semana que vem eu vou deixar anotado para eu não esquecer, para eu trazer todas as notas, tá? Então, trazer as notas de vocês, para que isso? Para verificar quem me deve nota, quem deixa de dever, quem deve prova, tá? Vou tentar mandar o print para o pessoal de casa, que não puder vir também, das notas que deve. Lembrando a todos que tem gente aqui que teve 3 professores diferentes, né? Teve gente que teve aula com o Renato lá no começo, depois com o professor Alexandre, depois comigo, o Renato, eu, Alexandre e eu de novo. Então, caso falte alguma nota e vocês tiverem certeza que tem aquela nota, que fez aquela prova, eu preciso que vocês ou entrem em contato comigo ou entrem em contato com o professor da disciplina. Né? O Renato é mais difícil, né? O Renatão não está mais com a gente. O professor Alexandre ainda está, é só me falar, eu converso com ele e a gente verifica aí se às vezes foi um esqueceu de lançar, o que pode acontecer, tá bom, gente? Bom, pessoal, na aula que vem eu vou falar com mais propriedade sobre isso, mas tem uma coisa que a gente precisa sempre estar falando, né? Por que aprender programação, né? Pessoal, programar não é só aquele negócio que a gente tem, eu vou programar, vai ser vou aprender porque é muito bom para minha vida profissional. É lógico que profissionalmente, você ser um programador agrega muito valor à sua vida, né? Ele agrega ali um valor profissional muito grande, mas não é só isso. Tem gente que estuda programação, para vocês terem uma ideia, para poder ativar a mente. Por exemplo, a programação ela é usada muito para o tratamento do Alzheimer. Quem diagnostica Alzheimer precocemente, ele começa a estudar programação para o cérebro ficar sempre ativo. Tá? Programar faz porque você vai treinando o seu cérebro. Outra coisa que eu escuto muito também é que programar é difícil. Não é muito isso, tá, gente? É difícil se você não se dedicar. Se não se dedicar, é difícil. Tudo é difícil se você não se dedicar. Né? Você não consegue andar de bicicleta se você não for lá e montar em cima dela e cair um monte de vezes. Né? Você não aprende a andar de bicicleta porque você viu um vídeo de um cara andando e aí falou, agora eu sou um bom andador de bicicleta. Né? Eu caí várias. Né? Eu subia de um lado e caía do outro. Então, a gente
tem que ir fazendo exercício e mais exercício. É lógico que nessa primeira fase que nós estamos, né, de fazer as coisas no caderno, né, é um pouco chato e um pouco até cansativo, tá? Porque a gente parece que não vai vendo, né, o resultado, né? Parece que você não vai vendo o resultado disso. E aí, né, você fica meio que um estado difícil, né? Falar, pô, eu escrevo lá, mas eu não vejo aquilo na prática. Mas aí, quando nós formos para a programação específica, vocês vão ver que é muito importante essa primeira fase, tá? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre estruturas de repetição. Mais que isso, pessoal, mais que falar sobre estruturas de repetição, iremos falar também sobre como confeccionar um bom algoritmo, tá? Eu vou passar alguns algoritmos para vocês. Vocês vão fazer esses algoritmos no papel. O pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa também vai tentar fazer, lógico. Depois a gente vai corrigir. Hoje nós vamos usar o pseudocódigo apenas. Hoje nós não vamos usar desenhos. Hoje nós não vamos usar o passo a passo. Vocês lembram do pseudocódigo da aula passada? Então, hoje nós vamos usar ele, tá? O que vocês têm que lembrar? Grande parte das linguagens de programação, elas vão ser desse jeito aí, que a gente chama de top-down. O que quer dizer top-down, pessoal? Ela é executada de cima para baixo. Então, ele executa uma linha, ele lê uma linha, executa e vai para a linha de baixo. Lê, executa e vai para a linha de baixo. E aí existem dois tipos que a gente pode falar, dois tipos de execução. Uma que é executada passo a passo, por exemplo, JavaScript, que ele vai executando e mostrando, e outras que são linguagens compiladas. O que é uma linguagem compilada? É quando ela vai lá, por exemplo, Java puro. Java puro, você vai lá, executa ele fecha aquele programa e aí você executa o programa. Se der erro, ele não vai executar nada, nenhuma linha. Ele compila inteiro. O COBOL também, assim. Algumas linguagens são dessa maneira, tá? Esse aí que está na tela de vocês, já mostrei para vocês, né? Algumas vezes, eu creio, que é o Pascal. O Pascal a gente usa muito para aprender, tá? Então, a gente usa muito no aprendizado da programação. Vai ensinar a programação para vocês, a gente usa para tecnologia, você vai usar bastante o Pascal. Por quê? Porque quando você está aprendendo lógica, geralmente eles pegam uma linguagem de programação de start, que a gente fala. E ela é muito fácil, é muito simples. Tá? É lógico que profissionalmente, você não vai utilizar o Pascal. Você não vai ver nenhuma vaga de emprego lá escrita assim, necessário conhecimento em Pascal. Não existe. Né? Mas, para aprendizado, é muito bom. E assim como no algoritmo, ele segue esses parâmetros. Né? Então, ele segue os parâmetros de entrada, né? E aí, que são as declarações, e depois os parâmetros de processamento e saída, que é a estrutura do programa. Por exemplo, eu expliquei esse programa para vocês. Ele é um programa que ele vai ler as variáveis primeiro e dividir uma variável por outra. Ele vai ler dois números inteiros e dividir um por outro. Então, aqui, ó, em Pascal, ele começa com o nome do programa, depois ele vai ver com a biblioteca, isso é uma biblioteca, a gente chama, em linguagens derivadas do C ou do Assembly, eles carregam bibliotecas. O Java, por exemplo, também carrega as bibliotecas, tá? E depois ele declara, ó, var N1, N2 inteiras, esses números é o que ele vai pedir para o usuário, e ele criou uma variável R real, né? Por quê? Porque ele vai ter que armazenar esse valor em algum lugar, tá? Então,
armazenar esse valor em algum lugar, né? Ele vai aí trabalhar com uma variável real, porque uma divisão geralmente gera um valor com vírgula, né? A não ser que a divisão seja exata, tá? Depois ele inicia, ó, begin quer dizer início, CLRSR, clear screen, para limpar a tela, leia número 1, número 2. Se número 2 igual a 0, então escreva impossível dividir. Por que ele colocou essa função se? Porque ele tem que verificar se o segundo número é igual a 0, porque não existe divisão por 0, né? Se não, faça o resultado de N1 e N2 e escreva na tela. Beleza. Quando eu mostro essa tela, uma das coisas que as pessoas já ficam, assim, preocupadas é com o inglês. Pô, mas em inglês, como é que eu vou aprender? Eu não consigo nem em português. Pessoal, fiquem tranquilos. Os comandos em inglês, apesar de serem em inglês, são muito poucos. Tá? E de uma linguagem para outra, geralmente ele vai seguir o mesmo. Então, por exemplo, o if, né, que é a função C, ele está em todas as linguagens de programação. Todas. Então, toda vez que você precisar usar um C, você vai lá para escrever na tela, ali, está o write line. Né? Às vezes é o write, print, vai depender da linguagem, mas geralmente também segue o mesmo parâmetro. Tá bom? Vocês vão ver que lá no... por exemplo, dentro do C-Lite, né, que é a linguagem de programação do Arduino, ele trabalha muito com uma função chamada input e output, que é entrada e saída. Tá? Ele trabalha, quando ele vai escrever algo na tela, ele sempre usa a opção de ligado e desligado. Por quê? Porque o Arduino é prototipagem, pessoal. Ele trabalha muito com essa parte de elétrica. Então, por isso. Tá bom? Bom, e eu falei para vocês que eu ia falar sobre desvio condicional. Desvio condicional é a função C. Função C simples. E aí, como nós estamos trabalhando ainda com a parte básica de algoritmos, o que eu falei a aula passada para vocês? Na aula passada, a gente falou o seguinte, de alguns comandos básicos, né? Toda vez que eu quiser mostrar algo na tela, vou usar o comando escreva. Certo? Toda vez que eu quiser armazenar algo, eu vou usar o comando leia. Certo? Toda vez que eu quiser fazer um cálculo, eu vou usar as operações básicas. Então, que é o sinal de mais, menos, a barra para dividir e o asterisco para multiplicar. Tranquilo? Toda vez que eu quiser criar uma variável, ela pode ser basicamente do tipo inteiro, que é número sem vírgula, do tipo real, número com vírgula, caractere, que são letras, ou ela pode ser booleana, que é verdadeiro ou falso. Beleza? E por último, quando eu quiser armazenar, fazer uma conta, eu tenho que usar essa expressão aqui, ó, que é armazenar o resultado na variável. Então, por exemplo, vamos supor que eu vá armazenar um valor numa variável igual lá na variável de divisão, na variável resposta. Como é que ficaria? Coloca aqui, ó, recebe número 1 dividido por número 2. Eu preciso colocar o parênteses nesse caso? Nesse caso até que não, tá, pessoal? Porque só tem 2 números, mas é legal você começar a se adequar, né, a pôr parênteses, porque senão a hora que precisar você esquece. Lembrando lá que tem as regrinhas matemáticas, lembra das regras matemáticas? Se numa expressão tiver soma e divisão, qual que faz primeiro? A divisão. Né?
Primeiro é divisão e multiplicação, depois soma ou subtração. Se tiver divisão e multiplicação na mesma expressão, ele vai fazer o primeiro ali, tá bom? Parar de falar de matemática, senão já o pessoal se assusta e fala, pô, programação é matemática. E não é. Na próxima aula eu vou explicar para vocês o porquê. Tranquilo por enquanto? E um algoritmo, vou colocar aqui instruções básicas. Ele começa assim, ó. Basicamente, ele começa com algoritmo, nome do algoritmo, no Portugal, tá, gente? var, e aqui você vai fazer declaração das variáveis. Depois vem início, e aqui é a estrutura do algoritmo. E fim algoritmo. Então, o mínimo que precisa é isso aí. Aqui você vai declarar as suas variáveis e aqui você vai estruturar o seu algoritmo. Beleza? Bom, vamos fazer. Eu vou deixar isso aqui na tela e vou passar um exercício para ver se vocês entenderam. Então, crie um algoritmo que leia o nome de uma pessoa e mostre uma mensagem de boas-vindas. Beleza? Vamos lá, 10 minutinhos para vocês pensarem.
Bom, vamos lá corrigir, pessoal, para ver se está certinho. Bom, então, um algoritmo que leia o nome de uma pessoa e mostra uma mensagem de boas-vindas. Então, vamos lá. Como é que começa o algoritmo? Algoritmo nome. A gente pode dar qualquer nome, tá? Por exemplo, bem-vindo. Oi? Ah, você pôs bem-vindo? Seja bem-vindo. É. Então, depois vem o var. A variável, eu posso criar o nome da variável, pode ser o que eu quiser, mas ele tem umas regras. Já falei para vocês também. Não pode começar com número, não pode ter caractere especial, não pode ter espaço, tá? Então, por exemplo, eu vou criar a variável nome. 2 pontos. E aí, que tipo que ela é? Caractere. Isso aí. Depois, início. E aí vem. Geralmente, pessoal, eu posso fazer isso aqui só. Leia nome. Não está errado, tá? Mas geralmente a gente coloca uma mensagem na tela para a pessoa saber o que ela tem que digitar. Então a gente vem aqui, ó, escreva, digite seu nome, por exemplo. Ó, aí ele vai armazenar dentro da variável nome e aí depois eu posso já escrever aqui, ó, escreva. Seja bem-vindo, vírgula nome, tá? Na tela ele vai escrever isso aqui e tudo que eu for pôr na tela, tá? Eu tenho que pôr entre aspas, tá bom? E aí, o que a variável eu ponho uma vírgula para indicar para o algoritmo que ele acabou aqui o que eu queria na tela, vírgula e escrevo o nome da variável. Se eu quisesse escrever algo a mais, por exemplo, sei lá, você será sempre bem-vindo aqui. Aí eu abro, ó, abri vírgula, fechei vírgula, abri aspas de novo, fechei aspas de novo. Lembrando sempre também que os escritos vão sempre dentro de parênteses. Beleza? Aí depois, final, fim, algoritmo. Tá tudo certinho? Você foi só fim ou final algoritmo? Tem que fim, algoritmo tem que ser. Tá? O quase dó. Pessoal, outra coisa. O algoritmo não precisa ser igualzinho, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, no do Rian, ele tá um pouquinho diferente, ele criou 2 variáveis, deve ser pronome e sobrenome, né, Rian? E, você colocou, o Rian colocou entre aspas, aqui, ó, não pode, tá, gente? Aqui, ó. Não pode ter aspas aqui, ó. Você colocou lá para armazenar a variável. E sempre que você pôr aspas, ele vai entender que você quer digitar um caractere na tela, tá? Deixa eu ver o que mais. E faltou só a vírgula e tirar aspas no bem-vindo. O resto tá certinho, tá? Vamos ver o do Felipe. O Felipe tá certinho. Vamos ver o da Morielle. Quase, tá? Faltou só estruturar algumas coisas e você colocou o fim algoritmo antes de terminar. Você viu lá? Tá? Aquilo lá não pode, tá bom? Mas de resto tá tudo certinho. Tá? Outra coisa que eu queria falar. Pessoal, não é porque... Não é porque você escreveu um algoritmo diferente do que tá aí na tela que o seu tá errado. Tá? Lógica de programação, cada um faz de um jeito. Tá bom? Bom, então eu estava falando de desvio condicional. É a função C, tá? Sempre que vocês forem usar a função C é assim. Ele vai fazer uma pergunta e aí você vai ter uma resposta, né? Uma resposta caso seja verdadeiro. Se não, caso seja falso, você vai ter outra resposta. A gente vai começar primeiro com uma estrutura simples, ó.
Ah, não posso esquecer do fim C, tá bom? Então, exemplo, ó. Faça um algoritmo que solicite um número e no final mostre que o número é maior que 10. Vocês ainda não tiveram nenhum exemplo, mas eu vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem como você faria esse algoritmo. Vai lá, pessoal.
Bom, pessoal, vamos lá. Então, pessoal, cuidado aí com o tipo da variável, tá? Então, vamos lá. Então, a gente começa com o algoritmo, o nome dele, vou colocar como número. Var. Agora, a nossa variável, ela é do tipo inteira, não é? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui número, 2 pontos, inteiro, tá? Início. Agora vai, ó. Escreva. Pode pedir para ele digitar um número. Digite um número. Leia número. O que nós temos que ter cuidado, pessoal? Aqui, o mesmo nome que nós vamos pôr aqui, ó, é o nome aqui de cima, tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso aí, porque é a mesma variável que eu estou criando. Aí vem a função C, que era o diferencial, ó. Se número maior ou igual a 10, maior que 10, perdão, né? Se ele for igual, ele não é maior. Aí tem um então. Escreva número maior que 10. E aí eu posso colocar já o fim C, tá? Por quê? Porque lá na declaração eu pedi para vocês só fazerem essa estrutura aqui, só fazer essa verificação. Lá no básico eu não pedi para vocês fazerem outra coisa. A única coisa que eu pedi foi para vocês fazerem essa verificação, se ele é ou não maior que 10. Já viu? Ele é, ou ele, se ele não for, ele não vai escrever nada. Tá bom? Bom. Posso continuar? Esperar um pouquinho. Vamos lá, vamos fazer a correção aí. Pessoal de casa, eu acho que eu não lembro se eu falei com o microfone aberto, né? Semana que vem é a nossa última aula de lógica, dia 25. Dia 2 nós vamos fazer uma avaliação de lógica, tá? Então, eu preciso aí de você, que vocês estudem, ou se tiver dúvida, me perguntem. Outra coisa, pessoal, semana que vem também já avisei a questão das notas. Quem foi meu aluno sempre, eu sei se tem nota ou não, se fez todas as provas. Quem foi aluno de outro professor, por exemplo, a Giane, ela foi aluna do professor Renato, foi aluna do professor Alexandre. Então, eu vou mandar as notas para vocês, e aí, caso você tiver certeza que você fez aquela prova e tem aquela nota, você me avisa para eu ver com o professor se houve algum erro de lançamento. Se ele não achar, ou se não houve erro, você vai ter que refazer aquela prova novamente, tá bom? As provas, quem está online, as provas ainda podem ser feitas em casa. Só a parte prática a partir de agosto, que a gente não vai mais fazer, tá bom? Lembrando a todos também que dia 9 de julho é a nossa festa, tá? Então, teremos a nossa festa junina aí, né? Eu espero que todo mundo venha.
Então, vai ser dia 9, convites a preços promocionais, o valor de R$5, aí, valor até irrisório, tá? Gente, e aí, dentro da festa, é lógico, será vendido coisas para que nós possamos pagar a festa. Será muito legal, é a despedida do semestre, e de vocês, que já vai estar acabando. Seria muito interessante. São poucos convites, são só 15 convites de cada professor, então vai acabar muito rápido, tá bom? Beleza, pessoal? Bom, continuando então, a correção aqui, né? Ó, outra coisa aqui que eu acabei não comentando com vocês, quando nós usamos uma função C, vocês vão se deparar que tem que finalizar ela, ó. Tem fim C e depois o fim algoritmo, tá? Esse aqui, esse fim C, é para finalizar esse C que está aqui em cima. Beleza? Então, toda vez que nós usarmos um C, você tem que finalizar ele. Tem linguagem de programação que quando você usa o if, né, que é o C, você faz if, depois lá no final coloca end if, para avisar o programa que você está finalizando aquela função C. Beleza? Vamos para o nosso terceiro exemplo já, né? Tá um aí, mas é o terceiro. Vocês vão criar um algoritmo que vai ler a idade de uma pessoa e vai escrever se ela é maior ou não de idade. É quase igual, hein, gente? Vamos lá.
Vamos corrigir, né, pessoal? Bom, vamos lá. Então, deixa eu abrir um outro aqui para depois vou mandar para vocês no grupo. É mais. Então, vamos lá. A questão era fazer um algoritmo para ver a idade de uma pessoa, se ela tiver mais que 18 anos, escrever se ela é maior de idade, né? Então, vamos lá. Então, algoritmo, idade, por exemplo. Unidade. var, Acho que depois ela serve. var, idade, 2 pontos inteiro, tá? Às vezes as pessoas perguntam, se eu pôr real, vai estar errado? Não vai. Mas é meio complicado o cara fazer 4,32 anos, né? Então, geralmente, a gente coloca inteiro. Início. E aí pede para ele digitar a idade. Digite sua idade. Leia a idade. Leia a variável, né? Escreva, C, idade. Maior ou igual a 18. Então, escreva, você é maior de idade. Isso, igual. Tem que escrever o igual também, porque se ele tiver 18, ele já é. Já vou explicar um negócio para vocês. Mas vamos supor, se ele digitar 17, ele não vai escrever nada, né? O algoritmo só vai fechar. E se a resposta for falsa? Então, eu posso colocar um comando aqui que chama senão. Se não, escreva, você é menor de idade. E o fim, sim. Tá? Então, ele tem duas opções ali. Se ele é maior de idade, ele vai escrever, dependendo do número que ele digitar. E se ele for menor, né, ele vai ler ali, né, a outra resposta. Então, ele entra sempre, isso aqui a gente chama laço de repetição. Ele entra nesse laço para fazer a verificação. Verificou resposta verdadeira, ele vai exibir isso aqui. Resposta falsa, ele exibe isso aqui. Falando que eu não queria colocar o igual, eu poderia colocar idade maior que 17? Então, pô, sim, verdade, pode. Pode ser ele digitar 17, 17 não é maior. Só que sabe o que pode acontecer? Dependendo do compilador, ele buga. Porque 17, ele não é maior que 17, mas ao mesmo tempo, ele não é menor. Entendeu? Mas, teoricamente, sim, você podia colocar maior que 17, tá? Podemos continuar? Aí tem a resolução. Bom, e igual eu estava explicando para vocês, e se a resposta tiver, se você quiser dar duas respostas, caso verdade ou caso falso, né? Então opa, oh Jesus, peraí. Vamos ver aqui. Então aqui, né? Ele vai entrar no laço e aí ele vai ter um se não. Se não, ele escreve, se for, caso seja, né? No caso ali, maior ou igual a 18, então escreva uma coisa, se não, escreva outra. Tá bom? Bom, agora vamos pegar um pouquinho mais complexo, né? Vamos pegar o exemplo da média aqui, que é mais legal. Vocês vão fazer um algoritmo que ele vai ler a nota de uma pessoa e vai informar, caso ele vai ler uma nota de um aluno e vai escrever, se a nota for maior que 7, é aprovado, senão ele é reprovado, tá bom? Vamos lá, pessoal.
Bom, vamos lá, pessoal? Vamos corrigir? Né? Então, vamos lá. Bom, ó, então, primeiro, início, a gente pode colocar como média. Depois aí o var, a gente vai colocar como nota, vamos dizer, ó, início. Aí a gente pede para digitar lá a nota, né? Digite sua nota. Leia. E aí, fácil, né? Se nota maior ou igual a 7. Então, opa, em cima, escreva se está aprovado. Aí, se não, escreva se está reprovado. Fim algoritmo. Não tem, né? Bem simples. Oi. E aqueles 2 pontos lá na primeira comando? Aonde? Aí você não precisa colocar? Aqui? Não, não dá. Aqui? É. Não, é o que vai aparecer na tela. Os 2 pontos. Se eu tirar, só não vai aparecer 2 pontos na tela. Tá? Não vai aparecer na tela. Bom. Pessoal, então assim. E se eu fosse calcular a nota? Vamos supor, por exemplo, que eu quero calcular calcular a nota antes, né? Então vamos lá, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, que pedir as duas notas. Vamos lá, nota 1, vírgula nota 2, 2 pontos inteiro. Vamos pôr como inteiro. Então vamos supor que aqui ele tivesse primeiro que ver as notas, depois que calcular esta média. Então, ó, a gente podia colocar, digite só a nota, e aqui ao invés, média, né? Então, aí a gente pode pôr de novo aqui, ó. Escreva. Digite a outra nota. Leia nota 2. E aí eu vou calcular a média, ó. Média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Tá? Aí agora, a gente tem que mudar aqui também, né? Se média for maior ou igual a 7, e aí você escreve aprovado ou reprovado. Beleza? Caso fosse ter que calcular. Uma das coisas que a gente tem que lembrar aí é que, né? Se eu tiver, poxa, eu só por parênteses aqui, né? Se eu tiver que fazer um cálculo, ele vai antes, tá? Então, o cálculo ele deve ser feito antes, tá? Se ele precisar, né, só exibir, aí você pode ir direto aqui, tá bom? Então, a gente tem ali que fazer todos esses passinhos, beleza? Pessoal, tem alguma dúvida? Tranquilo? Certeza? Deixa eu só ver se tem alguma coisa que eu queria passar para vocês antes. Bom, esse aí eu vou deixar como desafio para vocês, né? Eu vou mandar lá no grupo. Vou mandar lá no grupo de vocês. Não coloquei ainda, filho? Pô, manda uma cobrança lá para mim. Coloquei pra você, João? Deixa eu mandar no grupo de vocês. Para vocês pensarem esse aí. E aí, semana que vem, a gente começa corrigindo esse. É só eu mandar para todos os grupos aqui. Então, pessoal, esse é o desafio de vocês. Então, o que ele vai ter que ler? Ele vai ler as notas, ele vai ler 3 notas
Aí, leu as notas, ele vai calcular a média, tá? Então, ele vai calcular a média. Aí, se a média for maior ou igual a 7, ele estará automaticamente aprovado. Se for menor ou igual a 5, ele estará reprovado. Entre 5.1 a 6.9, ele está automaticamente em recuperação. Tá? Agora vem, né? Primeiro saber como é que vocês fariam aí. Tá bom? Pessoal, na próxima aula, a gente vai terminar esse assunto de lógica, tá? Eu vou falar um pouco também sobre mercado, né? O porquê a gente deve aprender programação, né? E uma coisa que eu quero passar para vocês, eu vou ver se eu faço ou em JavaScript ou em JavaScript ou no Python. Vou escolher uma das duas só para a gente saber o tanto que a gente como funciona, tá? Como funciona uma linguagem. É lógico, pessoal, não vai dar para passar toda a estrutura da linguagem, tá? Mas dá para passar alguns comandos aí, alguns comandos básicos para vocês, tá bom? Podem. Oi? Aí eu vou pegar 3 notas e dividir por 2. Não. O que é uma média? É nota, né? Não. O que é uma média? Quando você vai calcular uma média, é o quê? Não só de nota. A média, pessoal, é a soma das coisas dividido pela quantidade. Então, por exemplo, se você vamos supor, a gente vai fazer uma média de laranjas que eu preciso para fazer suco. Você cata a média, soma todas as laranjas e divide pela quantidade de suco. Por exemplo. Eu quero saber quantos quilômetros por litro o meu carro faz. Qual a média? Eu divido a quantidade de quilômetros que ele andou pela quantidade de litros de gasolina. Aqui no caso, são 3 notas. Eu somo as 3 notas e divido por 3. Entendeu? Se fossem 10 notas dividido por 10. Soma as 10, divide por 10. Beleza? Mais alguma questão? Não, talvez. Estão cansados já? Eu tô assim. Já? Cedo ainda para estar cansado. Uma chuvinha no bolso. Hoje tá uma chuvinha interessante, vamos dizer assim, né? Cansado, não tá. Bom, pessoal, então, por hoje é só, a gente vai finalizando. Na próxima semana, então, a gente termina esse assunto aí, beleza? Só um minuto.